minha conexão realmente caiu mais uma vez, mas creio que estamos em ordem. Agora, pelo celular, acho que vai ser melhor. Nós vamos muito a Deus nessa manhã, agradecer também a vida do Henrique conosco, e que Deus possa abençoá-lo. Convido você a orar comigo para que a gente possa ter uma manhã na presença do Senhor, neste momento na tua presença. Obrigado, Senhor, porque este dia o Senhor nos concedeu para aprendermos também com o Senhor aquilo que precisamos em nossas vidas. Abençoa, Pai, mais uma vez a vida do nosso querido irmão Henrique. Te abençoe, Henrique. Bom dia, irmãos. Graça e paz. 24º dia do nosso propósito de consagração em busca do avivamento. E nós temos nessa semana trabalhado sobre os impedimentos do avivamento, né? O avivamento é algo muito sério, muito importante na vida da igreja, na vida do cristão. E a gente já pôde perceber no culto de domingo, né? Claro que também com muita ênfase na questão do evangelismo, do trabalho de missões, mas a gente já pôde obter resposta dessa busca da igreja, porque o avivamento ele traz libertação. Então, quando a gente vê pessoas passando por esse processo, a gente já entende que é a resposta do Senhor ao nosso propósito, né? E hoje eu estou muito feliz porque o tema que me cabe falar a vocês, como um dos inimigos do avivamento, é o tradicionalismo. Só que por que eu estou feliz de falar? Porque eu sou um crente tradicional. A classe evangélica é classificada como tradicional, pentecostal e neopentecostal. Os metodistas, nessa classificação, são considerados tradicionais. Tradicionais não só na questão de ser uma igreja histórica, mas também no seu comportamento, na sua forma de lidar com o evangelho. Em sua maioria, nós somos considerados tradicionais. E aí alguém pode dizer, irmão, não acho você tradicional, não. Acho que você gosta do fogo, acho que você gosta do movimento. E claro que eu gosto, porque isso é para lá de tradicional. A igreja é marcada com fogo, com glória, desde o seu início, desde quando Jesus a instituiu. Então, hoje o nosso desafio nessa reflexão aqui é conectar esses pontos e seguirmos em frente no nosso propósito, né? Eu não sei quantos de vocês, em relação ao que vocês tiraram de alimento, mas no nosso 24º dia eu tirei 2 coisas, irmãos. E tirei assim, não fiz alternância, tirei as 2 ao mesmo tempo. E nesse 24º dia elas estão me fazendo menos falta do que fizeram nos primeiros 7 dias. Então a gente vai criando um condicionamento, né? E o avivamento é muito isso na vida do cristão. É você criando esse condicionamento para seguir a sua caminhada, fazendo a diferença onde quer que você esteja. O avivamento é algo tão interessante que ele não está restrito a um ambiente eclesiástico. Ele não depende de um templo. É algo que você carrega dentro de você. E aonde o tradicionalismo pode ser uma barreira? Aí, como eu acredito que todo processo de aprendizado se dá na repetição, eu queria retomar um pouquinho lá quando a Dani falou no sábado, quando a Daniela falou, ainda referente a um outro propósito do nosso jejum, né? Referente a uma outra semana, mas quando ela fala de não ter retorno, né? De uma travessia sem retorno. Quando você percebe que já está queimando algo no seu coração e você não consegue escapar daquilo, você já está nessa travessia sem retorno. O Senhor já te marcou e já te chamou para um projeto, para um propósito. A partir daí, o tradicionalismo, ele pode concorrer com algumas coisas com que o Senhor queira fazer. Mas a tradição, ela é bênção. Porque você vê, no domingo, se você não deletou o áudio no grupo, ouve novamente depois dos 8 minutos lá que o Fabinho falou. O Fabinho fala um negócio ali muito legal, muito chave. Tá tudo ligado. Nesses 24 dias que a gente está fazendo aqui, os assuntos estão linkados um com o outro, está tudo muito coerente.
E o Fabinho entrou num ponto lá, quando a gente está trabalhando agora sobre os impedimentos do avivamento. O Fabinho falou sobre 3 coisas que caracterizam um avivamento e 5 coisas, 5 tópicos que geralmente as pessoas apontam como um avivamento e, na verdade, não é um avivamento. Se você tiver oportunidade, depois volte nesse áudio e ouça com calma. Aí, na segunda-feira, o Sérgio veio falando sobre a escatologia negativista. Eu achei interessante. Hoje é o primeiro dia que eu estou participando da devocional assim, mais tranquilo, sentadinho aqui na minha casa, né? Que geralmente tem sido levando as crianças no carro, desvia de um, desvia de outro, e quer prestar atenção no que os outros estão falando. E hoje, assim, eu estou e não sei se estou tão tranquilo, porque eu acordei 3 horas da manhã, irmãos, eu não consegui dormir mais. Já orei, já li um monte de coisa, já ouvi tudo de novo, e não sei qual o propósito do Senhor nisso, porque eu estou participando de uma feira, né, a FEICOM, que está acontecendo, e fechamento de mês, e eu falei, Senhor, está quebrando minhas tradições, Senhor? Tô hoje, minha tradição não é de acordar 3 horas da manhã, o que está acontecendo? E avivamento é muito isso, é a gente se abrir para o novo, né? E o Sérgio falou da questão na escatologia negativista, de alguém que fala, se os sinais estão se cumprindo, se está perto do Senhor voltar, qual é a necessidade de se buscar o avivamento? E eu achei interessante isso, de olhar por esse lado, né? Por esse prisma, de que pessoas simplesmente abram mão de um projeto e falar, já tá no final do jogo, não precisa mais. Irmão, quando isso acontece na gente, aí é tradicionalismo. Aí a gente está se agarrando num monte de coisa que a gente já viveu e não se permitindo o novo de Deus. Aí já não é mais tradição. E eu, por um tempo da minha vida, um bom tempo atrás, eu citava muito John Wesley. Eu sou muito fã de John Wesley. Eu acho John Wesley assim um personagem da história cristã maravilhoso, tá? E todos os adjetivos de bom que você possa achar, eu acho que podem ser atribuídos ao Wesley. E quando eu fazia isso, a turma ficava meio, pô, tu fica idolatrando o Wesley? Eu falo, não é idolatria, gente. São tradições que devem ser preservadas. No domingo eu conversava com alguns irmãos sobre a questão de culto do bebê, a simbologia disso, né? A representatividade disso. Alguém diz, ih, irmão, isso tem nada a ver, isso é lá do tempo do onça. Irmãos, isso tem tudo a ver. Isso é uma tradição santa. Isso e avivamento está diretamente ligado. Nós somos metodistas, assim, com a graça de Deus, temos que nos orgulhar por isso. Porque nós somos uma igreja conexional. E esse impedimento do tradicionalismo, ele pode existir sim, mas a gente não pode abrir mão. Olha o pensamento metodista como é legal, quando hoje a gente ouve muito falar sobre polarização. O metodismo lá atrás tinha o lema do seguinte, ó, pensar e deixar pensar. E aí depois a igreja, uns 40 anos atrás, ela fez um documento onde caracterizou a igreja metodista como comunidade missionária a serviço do povo. Então a igreja está conectada entre si, entre os seus membros, conectada com o povo, né, ao redor, e conectada com o mundo. Abrir mão disso é negligenciar o chamado de Deus para nós. Anular as tradições, não vejo como algo saudável. Cultivar as tradições e querer impor as tradições, aí é um grande problema. Porque o tradicionalismo ele gera 2 coisas, irmãos. E quando ele gera essas coisas, aí sim já há um impedimento ao avivamento. Quais são essas coisas? Relativismo e exigência. Aí você pega isso entrando em choque. Relativismo por quê? Porque a pessoa começa a falar tudo, isso não tem nada a ver, irmão. Isso daí, não. Você não está conseguindo entender as coisas no tempo presente. Isso é relativismo. E quando que é exigência? Quando a pessoa fala, cara, eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo novo. Ah, tá tudo muito igual aqui na igreja, cara. Tá acontecendo tudo muito igual. Eu preciso de algo novo. Tem que ter novidade nessa igreja. Tem que acontecer alguma coisa. Deixa eu dizer um negócio muito importante para vocês, para a gente já começar o dia já com algum impacto no nosso coração. Deus não vai te dar nada, irmão,
sem que antes você tenha prestado conta do que ele já te revelou. Enquanto uma revelação não fica, não adianta, estou acordando 7 horas, Deus me dá revelação, Deus fala comigo, Deus vai falar, tá bom, vou falar assim, mas e aquilo que eu já falei contigo? Posso dar por encerrado, já acabou, já te dei uma revelação, já te dei uma visão, e você não a cumpriu, você não a seguiu, não conversou comigo a respeito daquilo, eu encerro aquela então, para eu poder te dar outra? Aí cito Wesley novamente. Wesley disse: antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, ele vai fazer uma obra em nós. E acho que é isso que diferencia a tradição do tradicionalismo. A tradição de uma maneira santa, de uma maneira coerente, de uma maneira não idolatrada, eu vejo ela como algo saudável nos nossos processos, né? Mas ela se torna tradicionalismo quando alguém tem exigências, né? Por exemplo, particularmente, Henrique, gosto de hinos do hinário evangélico. Me remetem a uma lembrança muito saudável da minha primeira infância, de pessoas que eu amo. Tem gente que não curte. E aí a gente vai nessa conexão aí, um respeitando ao outro. Não pode dizer o dia que tiver, mas pô, isso não cabe, isso já não se usa mais. E nem quando não tiver, dizer, não tá bom, porque o que está se falando agora é o que está se cantando aí. Isso daí não tem Jesus. Como assim não tem Jesus, irmão? Jesus está em tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente precisa ajustar isso daí para, de uma maneira santa, o tradicionalismo não ser assim uma barreira de fato no nosso caminhar. Uma frase muito boa que eu ouvi do pastor Paulo Mazzoni, ele fala: o grande problema da igreja é que a igreja brilha a sua luz na luz, quando na verdade a nossa luz não é para ficar dentro de 4 paredes, a nossa luz é para iluminar as ruas da cidade. Bonito isso, né, irmão? Pelo menos eu achei. A nossa luz é para iluminar as ruas da cidade. Na rua da cidade tem todo tipo de gente, querido. E o avivamento é isso. É alcançar todo mundo, em todo lugar, em todo tempo. Então, eu queria te convidar nessa manhã se você é do inário, ouve um hino, pega o seu inário aí, canta um hino, sai cantando aí pela sala, em lugar que seja conveniente, né, irmão? Não vai chegar lá no seu trabalho, lá, aleluia, toda glória, vai tomar uma advertência. Mas se você tiver o seu momento aí, tiver como ouvir, faça isso. Você que é do worship, das canções atuais, canções extravagantes, de busca de poder, faça isso. E o mais legal ainda vai ser se o jovem cantar o hino do inário e se o mais antigo cantar o hino do worship atual. Vai ser muito legal essa conexão. Porque ontem eu me senti assim movido a mandar uma mensagem para o irmão Valdomiro. Porque o irmão Valdomiro é um cara do avivamento, né, irmãos? Ele manda aqueles cânticos para a gente lá e a gente sente um ardor no coração dele, uma vontade de compartilhar. Então, eu queria encerrar fazendo essa menção ao irmão Valdomiro, agradecendo a Deus pela vida dele e dizendo que se ele não é uma referência do avivamento, eu não sei o que é avivamento, irmãos. Porque, para mim, o avivamento é uma quebra de tradicionalismo, mas uma preservação daquilo que tem que ser preservado. E termino citando Wesley mais uma vez, quando Wesley fala: e o melhor de tudo é que Deus está com a gente. Amém. Muito obrigado, Henrique. Não precisamos acrescentar nada, apenas pedir a Deus que Deus continue acrescentando no nosso dia tudo que ele falou nessa manhã. Nós vamos ter alguns motivos de oração. Um deles é para que a tradição, né, não venha ser impedimento para a liberdade no Espírito Santo entre nós, né? Mas que seja bênção, que a gente dê essa oportunidade, essa vazão, né? E também para que a gente sabe que líderes, pastores, há uma resistência com relação ao mover de Deus, muitas vezes,
Então, que você também possa orar por esse segundo motivo, não só líderes, pastores, mas a igreja também, né, que somos todos um corpo de Cristo, né? Que a igreja entenda que isso pode realmente Deus fazer grandes coisas, né? Tá bom? Se você puder, então, Henrique, orar por nós nessa manhã, será bênção também. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio tremendo que é poder iniciar o nosso dia Amém. em comunhão, não só contigo, mas com os irmãos, cada um na sua forma de conectar, mas todos em busca de um propósito comum, Senhor, que é o avivamento. E Amém. nós queremos que o avivamento transforme, Pai. O avivamento nos ajuda a espalhar a santidade bíblica, a reformar a nação. Amém. Então, nós queremos viver um avivamento genuíno, Senhor, e para isso nós pedimos em nome de Jesus, que caia, ó Pai, toda vontade humana em que se prevaleça algo que é puramente o seu pensamento, o seu gosto. Então, que o tradicionalismo, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. Mas também queremos ser prudentes, ser zelosos e honrar a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que plantaram as sementes que hoje nós colhemos, honrar a vida dos nossos pais espirituais, dos pastores que nos pregaram a palavra a qual nos convertemos, daqueles que nos batizaram, daqueles, ó Pai, que nos casaram, enfim, daqueles que foram boca de Deus e sacerdócio real na nossa vida. Nós queremos honrar a vida desses heróis da fé, ó Pai. Nós queremos trazer à memória irmãos que, independente de função ou cargo na igreja, fizeram, e alguns que ainda estão presentes e fazem a diferença na nossa vida. Nós queremos te honrar por isso, ó Pai, porque nós queremos que isso sim deve ser preservado. Mas aos líderes, que haja uma visão do céu, que haja realmente uma busca, ó Pai, um quebrantamento, em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos todas as lideranças eclesiásticas do mundo, ó Pai, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo e que foram ordenados, ó Pai, por Ti, em nome de Jesus, que eles sejam, ó Pai, sedentos por um avivamento, que o Senhor retire toda motivação incorreta, que o Senhor retire todo desejo enganoso do coração desses líderes, ó Pai, bem como o pastor Chiton falou, de toda a igreja, que seja um sentimento comum de buscar o avivamento. E eu creio, Senhor, que Ele está mais perto do que nós imaginamos, mas que o Senhor requer de nós um coração quebrantado, sensível, e que a partir do momento que a gente reconheça que a gente não está do jeito que deveria estar, esse avivamento virá sobre nós, ó Pai. Então, nós nos apresentamos aqui nesta manhã. Eis-nos aqui, ó Pai, mais uma vez, consagrando nossa vida a Ti. E desde já, nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Henrique. Muito obrigado. Que Deus continue te acordando às 3 da manhã com esse avivamento Faz aí. isso não, Chitão, eu não sei, Não, eu tô ansioso pelo dia hoje, que eu fico pensando quando der depois de meio-dia, como é que vai ser, cara. Tá bom. Obrigado pela tua dedicação mais uma vez, obrigado a todos que estão com a gente, e nos encontramos aí com a permissão de Deus amanhã às 7 horas novamente, tá bom? Um grande abraço a todos, viu? Deus abençoe, Henrique, abraço a toda a família aí.